Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Queremos Te agradecer porque o Senhor está aqui, meu Pai. Queremos Te agradecer porque o Teu Espírito Santo está em nós. Queremos Te agradecer, meu Pai, por este dia, por esta manhã. E pedir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor continue formando o caráter de Cristo em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Pai. E que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de andar dia a dia na Tua presença, meu Pai. Pai, nós clamamos pelos irmãos que nos assistem também, Senhor, na internet. Convidamos eles, Senhor, para estarem aqui conosco. E pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, Senhor, desta comunidade. Cada família desses irmãos que estão longe. Pai, nós necessitamos de Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio, meu Pai. Tu és em quem esperamos. Tu és em quem depositamos a nossa confiança, meu Senhor. Só existe uma razão de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã. E é a Tua pessoa, Senhor. Por causa da obra do Teu Filho Jesus. Que nos purificou de todo o pecado. Que verteu o Seu sangue naquela cruz. Que nos fez participantes da Sua morte, da Sua ressurreição, da Sua vitória, meu Senhor, sobre o pecado, sobre a morte. Pai, Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és em quem estamos, Tu és a nossa rocha, Senhor. Nós dependemos de Ti. Colocamos estes momentos, Senhor, que teremos agora, Senhor, de estudo da Tua palavra, Senhor, sob o Teu governo, Senhor, para que o Teu Espírito venha ministrar em cada coração, Senhor, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, o tema que nós queremos tratar nessa manhã é o tema que diz respeito ao discipulado, o discipulado cristão. E o boletim começa então com uma questão muito simples, dirigida a nós todos. Nós confundimos muitas vezes discipulado com doutrinação. Mas queremos então dar uma olhada no que as Escrituras nos falam, ou nos traz como ensinamento, sobre o aspecto do discipulado, no que se refere à teologia do Novo Testamento, aquilo que o Senhor nos ensina pela Sua palavra. E a questão que se faz então é: você quer ser discípulo de Cristo? O texto base que nós iremos utilizar nesta manhã é o texto de Lucas, capítulo 9, o verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Com o olhar focado nas Escrituras, buscaremos destacar as realidades encontradas que demonstram o pensar neotestamentário sobre o discipulado. O Novo Testamento nos revela que no início do discipulado existe um elemento fundamental para que o mesmo ocorra na prática. Porém, este elemento é posterior à vocação e ao logos da vida, que nos confere o dínamo para exercer uma resposta a esta vocação. Esta é uma pergunta que nós só teremos a condição de responder se em algum momento da nossa história a palavra de Deus nos alcançou. É impossível alguém entender a dimensão do que é ser um discípulo de Cristo e poder responder a este questionamento: se alguém quer, se você quer, se não for antes alvo do Logos divino, da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, daquilo que é capaz de suscitar em nós vida, para que só então haja a possibilidade de se poder responder de uma maneira positiva a este chamado, ao chamado ao discipulado. Se você, meu amado, minha amada,
não é uma pessoa, ou não é alguém a qual a palavra de Deus penetrou, expondo toda a sua realidade, a sua condição, e trouxe a você um convencimento de pecado tamanho, que você não se viu em outro lugar, a não ser diante do trono de Deus, clamando a Ele misericórdia. Se você não é um destes, que perderam a sua vida no Calvário, e que agora tem a vida de Cristo habitando em você, se você não é um destes ao qual Deus enviou a sua palavra, e produziu no seu coração a vida nova, eu quero dizer para você que o discipulado fica inviável. Não tem como, não há mínima possibilidade de se entrar neste processo de discipulado, se a palavra de Deus não suscitar vida em mim e em você. Se a palavra de Deus não entrar em mim e em você, dizendo e falando e chamando e vocacionando você para o discipulado. Qualquer tentativa nesse sentido, sem que haja o que o Tillich chama de novo ser, que nós convencionamos chamar, o que a palavra de Deus fala dos novos nascidos. Se você não nasceu de novo, se você não tem esta experiência, a vocação ao discipulado fica inviável. Então, antes que haja qualquer ação no sentido do discipulado, deve haver a palavra de Deus sendo ministrada em nossos corações, suscitando em nós a vida e a consciência de quem nós somos e de quem Deus é, para que haja então a possibilidade honesta de uma resposta positiva ao chamado e à vocação de Cristo. Senhor, eu quero segui-lo. Tendo como fato incontestável que a palavra de Deus sendo pronunciada é a geradora primária de todo o movimento discipulador, podemos destacar então este como o grande motivo pelo qual se faz necessário observarmos, antes do discípulo e do discipulado, a palavra de Deus sendo proferida. Mateus 4,19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Antes que estes homens pudessem de alguma maneira largar as suas vidas e seguir em direção a Jesus, a palavra de Deus já havia sido ministrada. Jesus Cristo já havia dito, Deus encarnado já havia se direcionado àqueles homens e dito: vinde após mim. É somente pelo Logos, é somente pela palavra de Deus que nós podemos de alguma maneira tomar uma posição nesse sentido, em relação a deixar a nossa vida, a negar a nós mesmos e a seguir então o caminho proposto por Jesus Cristo. Sem a palavra de Deus, sem a qual os outros dois, o discípulo e o discipulado, não existiriam. Só então, posterior ao Logos, tem início todo o processo discipulatório, pois sem a vocação divina não há discipulado. Então, queremos colocar aqui Deus e a sua palavra como a causa primária do discipulado cristão. Somente nesta condição é que eu e você podemos realmente nos colocar como discípulos de Cristo, ou sermos colocados por Ele num processo de aprender dele. Posteriormente à vocação de Deus, surge então um elemento indispensável que citamos acima. Este elemento é o segundo fator essencial para que a dinâmica do discipulado entre em movimento. Podemos percebê-lo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 23, que nós já citamos. Trata-se da transposição de uma ação monérgica da vocação em si feita por Deus, para uma ação sinérgica, que envolve agora a pessoalidade do discípulo, onde lhe é dada a liberdade de expressar sua vontade dentro do processo de discipulado. O que está acontecendo aqui? O segundo fator indispensável para o discipulado é quando, depois da vocação, depois da palavra de Deus que nos foi ministrada, depois de entendermos o chamado de Deus, é este processo no qual Deus te chama. Deus quer ouvir você. Deus quer saber do teu coração. Deus quer saber qual que é a sua resposta. Deus então
faz esta pergunta: se alguém quer. Só há sentido nesta questão, se alguém quer, se eu verdadeiramente puder expor o que está em mim. Se eu for livre para poder dizer: Senhor, eu quero ou eu não quero. Deus não força vontades. Deus não é um arrombador de portas, como nós pensamos muitas vezes. Deus é aquele que se esvazia da sua condição de glória para ouvir o fraco, para ouvir a sua vontade. Deus quer ouvir você. Você precisa participar desse processo. Você precisa interagir com Deus. A vocação, aquilo que te dá vida, que te dá o dínamo para poder responder positivamente à vocação ao discipulado, isto é uma ação de Deus somente. É Ele agindo na sua vida, é Ele que traz a sua palavra vivificadora sobre sua vida, e te dá então agora a condição, pela vida dEle que está em você, de responder a esse chamado. Mas a partir do momento que a vida dEle está em você, agora Ele quer saber o que você quer. Ele não quer violentar a sua vontade, Ele quer saber o que você quer. Você quer ser meu discípulo? Você quer ser um discípulo de Jesus Cristo? Jesus continua perguntando: por que, meu amado? Deus não vai, Jesus Cristo não vai, o Espírito Santo não vai, porque não é a característica do Deus revelado em Cristo Jesus no Novo Testamento. Ele diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Deus, se você quiser entrar num processo de viver a sua vida com seus projetos, dependendo de si mesmo, das suas forças, Deus não vai te obrigar, não vai te amarrar, não vai. Deus vai estar o tempo inteiro te constrangendo com o amor dele, manifestado na cruz do Calvário, e dizendo: filho, o caminho é este, é aprender de mim, é andar comigo. Mas você só vai poder, meu querido, andar comigo se você quiser. Você só vai poder andar comigo e só vai ter sentido a nossa caminhada juntos se for pelo amor e pela liberdade. Eu não vou obrigar você, mas o caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Qualquer caminho que esteja alienado de mim, filho amado, filha amada, é um caminho que vai produzir morte. E eu te chamo para a vida, para partilharmos a vida. Eu te chamo para andar comigo. Isto é discipulado. Discipulado não é doutrinação, não é você conhecer Bíblia, simplesmente. Mas é você andar com Deus, invocar o Senhor para que Ele participe da sua existência em toda e qualquer situação, onde não há dicotomias, onde não existe parte onde Deus se envolve e parte onde Deus não se envolve. Mas é você vivendo com Deus, a vida nova que Deus te deu em Cristo Jesus. É caminhar com Deus, sem negar a sua geografia, sem negar a sua historicidade e a soberania de Deus sobre a sua vida, a família onde você nasceu, a cidade onde você nasceu, sem negar nada disso, o seu trabalho, aonde Ele te colocou, mas compartilhar com Deus esta existência e aprender de Deus, então, aprender de Cristo. O Senhor fala: aprendei de mim. Isso é discipulado. Todo cristão é chamado a andar com Deus e a partilhar da sua vida com o Senhor. Qualquer processo que te promova ou que te proponha algo onde você pode andar separado de Deus, não é cristianismo. Não é o que Deus veio trazer em Cristo Jesus. Seja feita a sua vontade. Se alguém, vamos ler aqui o principinho de Lucas 9, 23 novamente. Se alguém quer vir após mim. As Escrituras nos mostram Jesus Cristo, não nos mostram Jesus Cristo forçando ninguém ao discipulado. Antes, conferia àqueles que eram candidatos a aprendizes de Cristo uma decisão moral livre, ou seja, para que o discipulado ocorresse de fato, o indivíduo teria que querer, caso contrário não haveria discipulado. Se você, como um cristão, se você que diz: eu sou um nascido de novo,
está esperando que Deus envie do céu um anjo com um laço na mão para puxá-lo por um cabresto, não vai acontecer. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. E Deus então agora te deu uma vida nova se você é um nascido de novo. Para que você possa então, na liberdade, liberto, dizer: Pai, eu te amo. Deus, eu não tenho outro caminho. Senhor Jesus Cristo, eu não tenho para onde ir, só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Eu não tenho outra situação. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero aprender de Ti. Mas isso, amado, você é chamado. Você é chamado a responder. O que você quer fazer da sua vida? Como você quer viver a sua vida cristã? Você quer departamentalizar a sua vida cristã? Você acha que Deus não se interessa por tudo que diz respeito à sua existência? Haveria verdade existencial em algo que lhe fosse imposto? Não, não haveria, amados. E o caráter do nosso Deus é um caráter de liberdade. Por isso que Ele, mesmo tendo todo o poder e toda a glória, não é como um tirano, não é como um Saddam Hussein. Ele não é aquele que impõe a sua vontade. Ele pode, mas Ele não faz. Isso é um absurdo para a nossa cabeça. Porque o poder mexe com a gente. E a gente não entende como alguém que tem todo o poder não usa. Como que alguém que pode, a cruz, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, é a maior demonstração do amor de Deus. E a maior demonstração do Deus que tem todo o poder, mas que vem tomar tapa na cara, mesmo podendo fazer isso, mesmo podendo fazer o que bem quisesse, mas Ele jamais fará algo que negue a sua natureza. Ele jamais fará algo que seja mal. Deus é bom. E Deus não vai jamais contra o que Ele é. Por isso que Ele não vem impor. Por isso que Ele vem ouvir a voz do fraco. Isso é o que deixa claro Jesus quando diz: se alguém quer. Sabemos que Deus pode todas as coisas. E que sua vontade não pode ser contrariada. Afinal de contas, Ele é Deus. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus não violenta vontades. Antes, revela-se um cavalheiro, e mesmo tendo todo o poder, abre mão dessa condição para ouvir a vontade do fraco e saber se ele quer ser seu aprendiz para dar início ao discipulado. Esta é uma realidade, amados. O Senhor é o Deus da liberdade. E toda a condição para a resposta positiva ao discipulado, a resposta positiva que eu digo é: sim, Senhor, eu quero segui-lo. Sim, Senhor, eu quero aprender de Ti. Como nós enfatizamos no começo, isso não pode acontecer, ninguém pode responder positivamente ao discipulado, sem que Deus venha trazer vida pela Sua palavra a essa pessoa. Só que agora, depois que Deus te deu uma vida nova, Deus te convida a esta resposta. Deus te convida a participar então desse processo de discipulado. O que pega? Qual que é o problema então de nós respondermos positivamente a este discipulado? O que pega é o custo. É o custo do discipulado. Nós achamos, e existe uma religião criada por esse sistema, que cria uma terceira via, onde você pode tomar para si a prerrogativa de cristão, tomar para si a prerrogativa de filho de Deus,
sem que haja um comprometimento com Deus, e sem que haja um negar-se, sem que haja cruz. Existe uma religião que promove um cristianismo sem cruz, onde você pode continuar no controle da sua vida, você pode continuar mantendo os seus projetos pessoais e usar Deus para isso. Mas a realidade trazida pelo Evangelho sobre discipulado não nos permite isto. Porque se alguém quer ser meu discípulo, é necessário que negue-se a si mesmo, que tome a sua cruz e que venha me seguir. É o que Jesus nos diz. Não há possibilidade, amado, de você permanecer no controle da sua vida, permanecer ditando os rumos da sua história, independente de Deus, e querer tomar para si a prerrogativa de discípulo de Cristo. Isso é uma ilusão. Não é possível. Se você é um discípulo de Cristo, então você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. E isto para nós, que temos o desejo de controlar todas as coisas, que fomos infectados por aquele pecado de querer ser como Deus, isto é terrível. Mas, meu amado, tudo que nós produzimos separado de Deus produz morte. Nos levará para a morte. Vida só existe na comunhão da nossa existência com o Senhor. E a palavra de Deus fala que nós fomos salvos para a comunhão do Filho de Deus, para vivermos em unidade com Cristo, vivo e ressurreto. A nossa história, eu não sei qual que é a sua história, Deus sabe, você não precisa negá-la, mas o chamado que você tem, se você é um filho de Deus, se você é um nascido de novo, é para compartilhar a sua existência com Deus. Toda a saga das Escrituras é Deus querendo vir habitar no homem e fazer do homem sua habitação, para que o homem possa então partilhar da vida de Deus e partilhar do projeto de Deus. Isto que está te proposto, viver com o Deus Criador dos céus e da terra, viver e compartilhar daquilo que Ele está fazendo no cosmos, daquilo que Ele está fazendo em todo o mundo, e é algo que produz vida, que produz realidade espiritual, que produz amor, verdade, santidade. É para isso que Deus te chama, para a luz, para a verdade. Mas, amado, são duas incoerências. Só existe um Senhor. Ou você é Senhor da sua vida, ou Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Para que haja então um sentido real na vocação do discipulado de Jesus, é necessária esta honestidade que Cristo demonstra. E eu gostaria de continuar lendo com os irmãos. Tendo como parâmetro ainda o texto de Lucas 9, 23, podemos destacar outra característica importante que os evangelhos nos mostram como fator fundamental do discipulado. Esta característica está intrinsecamente ligada ao caráter de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Trata-se de sua honestidade em relação à vocação. Jesus não usa de expedientes de convencimento e nem fantasia, ou recorre ao glamour que poderia representar um mestre como ele, se dedicando a homens comuns, com o objetivo de angariar mais discípulos. Definitivamente não. Antes, ele se apresenta como alguém desprovido de glória humana quando diz, vamos ler juntos? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9, 58. E antecipadamente a qualquer esboço do candidato, o real preço do discipulado é manifesto. Negue-se a si mesmo. Para que ninguém venha por engano ou não possa avaliar corretamente o que uma resposta positiva ao discipulado significaria. Seguir a Cristo e seguir a si mesmo são duas impossibilidades. Muitas vezes obedecer a Deus significa desobedecer a nós mesmos. Por isso, não existe a possibilidade de ser discípulo de Cristo sem negar a si mesmo. Meus amados, aqui entra a atuação da cruz diária. Uma coisa é a cruz. Eu nem vou chamá-la de pretérita, nem vou chamá-la de passa, vou chamá-la de eterna. Na qual eu e você fomos crucificados. Na qual nós morremos. Na qual os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus.
outra coisa muito diferente é aquela que Paulo nos ensina, a cruz diária, a cruz do negar-se, do tomar sobre nós o morrer, para que essa vida verdadeira, a vida da ressurreição, se manifeste em mim e em você. Meus amados, não há a mínima possibilidade. E não há um outro caminho, a não ser a cruz. Não há uma outra maneira. Jesus deixa isso bem claro. Ele é honesto. Hoje também existe uma ideia de se omitir o preço do discipulado. Para que a mensagem do Evangelho seja mais atraente e Cristo também seja mais atraente. Mas ele não recorre a esses expedientes. Ele não fantasia. Ele não mente. Ele é verdadeiro. E ele nos chama então, ó queridão, se alguém quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, então a condição é essa, meu amado. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vem caminhar comigo. Negar nossos sonhos, projetos pessoais, conforto, popularidade, realização profissional, família, negar a própria vida. Isto é somente para aqueles que não têm vida em si mesmo. Para aqueles cuja vida é Cristo. Para que não haja glória no negar-se. Sobre isto, Bonhoeffer diz. Eu fiz uma citação do Dietrich Bonhoeffer aqui, que é muito preciosa. Porque a religião das barganhas omite quem nós somos, omite quem Deus é, omite o preço do discipulado. E qualquer ação que o indivíduo tome no sentido de cumprir essa ou aquela regra, serve para que ele possa barganhar diante de Deus. Esta ideia também não encontra respaldo nos ensinos de Jesus. Meu amado, você e eu merecíamos o inferno. Mas Deus ama você e não quer que você vá para lá. Como é que eu sei disso? Eu sei porque Jesus Cristo entrou na nossa história. Porque Jesus Cristo veio assumir o meu e o seu pecado. Você não tinha como subir aos céus. Você não tinha como se achegar a Deus. Foi Deus quem desceu a você. Você não tinha possibilidades de fazer nada para Deus. Foi Deus quem fez tudo para você em Cristo Jesus. E te deu pela sua graça, meu amado. Por graça. Aqueles que entendem, quando acertam alguma coisinha aqui, usam isso para dizer, ó Senhor. Ou usam isso para acusar os demais irmãos, dizendo, ó, não entenderam o que é graça. A palavra de Deus fala que depois que nós fizermos tudo o que nos foi mandado, que nós devemos nos considerar como um servo inútil. Então, o Bonhoeffer traz algo precioso aqui, eu quero ler com vocês. Por isso, bem-aventurado, Jesus disse aos discípulos, conforme Lucas 6:20, fala aos que estão sob o poder do seu chamado. Esse chamado os tornou pobres, atribulados e famintos. Jesus os declara bem-aventurados, porém não por causa de sua carência ou por causa de sua renúncia. Nem a carência e a renúncia são por si só causas de bem-aventurança. Porém, motivo suficiente é o chamado e a promissão, em consequência das quais o discípulo vive em carência e renúncia. Meu amado, se eu e você não entendermos que só existe vida em Jesus Cristo e que é um privilégio para nós vivermos com o Senhor e partilhar do caminho que Ele trilhou, então não tem sentido o discipulado. Se Jesus Cristo e o privilégio de participar da missão de Deus, daquilo que Deus está fazendo, em restaurar as vidas, em restaurar a sua criação, se Jesus Cristo e a missão de Deus não forem motivação suficiente para mim e para você, nada pode ser motivação. Qualquer outra motivação está errada. Qualquer outra motivação é um erro.
Se você entender, se eu e você chegarmos ao conhecimento da verdade, que nos liberta, e falar, Senhor, eu só vou ter um posicionamento a tomar. Gratidão. Senhor, obrigado. Às vezes eu olho a minha realidade e eu falo, Senhor, eu vejo o meu pecado, eu vejo a minha maldade, eu vejo tanta coisa ruim em mim, e eu me deparo com o sacrifício de Jesus Cristo. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Pai. Eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Mas não dá também, amados, para ficar paralisado olhando para si mesmo. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Eu sei que eu e você somos indignos, mas Jesus Cristo é a nossa dignidade. E o sacrifício de Jesus Cristo é aquilo que nos purifica de todo pecado, que é capaz de purificar a nossa consciência de obras mortas. E siga o projeto de Deus para mim e para a sua vida. É o que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Ele fala, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu não vou ficar me apegando nas minhas imperfeições. Eu tenho uma vocação sobre a minha vida, e você também tem, meu amado. E é nesse sentido que eu vou andar. Não que eu seja perfeito ou que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Meu amado, você foi criado para expressar Deus. A vida nova que Deus te deu na regeneração é para que Cristo seja formado em você e para que cada dia mais você se pareça com o Senhor Jesus Cristo. Então, não se venda por menos. Não permita e não desista. Pare de olhar para si mesmo. Olhe para o Senhor e caminhe nesse sentido. Sem fazer da sua vida cristã ou da sua obediência a Cristo uma moeda de barganha com Deus ou com quem quer que seja. Mas celebre o privilégio da vida nova que Deus lhe deu. E celebre o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo, meus amados. E Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E Deus escolheu fazer isso através de mim e de você. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, aonde quer que você esteja. Que você seja uma expressão do reino de Deus na sua geografia. Pare de olhar para você mesmo. E assuma com coragem a vocação que Deus te dá. A vocação de ser um filho dele. Que expressa a imagem dele. Que é capaz de amar. Que é capaz de perdoar. Que é capaz de agir com graça e com misericórdia com as pessoas. A observação de que em algumas bem-aventuranças se faz menção da carência, em outras da renúncia consciente, ou ainda de certas virtudes dos discípulos, não tem importância. A carência objetiva e a renúncia pessoal têm sua origem comum no chamado e na promissão de Cristo. Nenhuma delas tem valor e direito de reivindicações por si mesmo. Não há, amados. Nós não tínhamos direitos. Nós éramos rebeldes. Se você não nasceu de novo, se Deus não faz parte da sua vida, é este o caminho que você está trilhando. Então não há o que reivindicar. Ou você confessa o seu pecado e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E recebe o que Ele tem para te dar. E negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e vai segui-lo. Ou tudo que você faz não tem sentido. Diante disso, nós precisamos enfatizar então algumas características do discipulado que a palavra de Deus nos traz. Humildade e serviço, características do verdadeiro discipulado. Continuando nosso olhar pelos evangelhos, podemos destacar também como característica do discípulo, para o verdadeiro discipulado, desenvolvimento do discipulado, o fato de que sempre o mestre será maior do que o discípulo. E que qualquer sentimento ou ação que o discípulo desenvolva no sentido que o faça parecer mais elevado que seu mestre, inviabilizará o discipulado. Vamos ler juntos Mateus 10, 24? O discípulo não é mais do que o seu mestre,
e nem o servo maior do que o seu senhor. O que o contexto deste texto está nos dizendo? Quando lançamos nossos olhares para os versículos anteriores e também para o verso 25, percebemos que não adianta o verdadeiro discípulo esperar por tratamentos diferenciados ou mais elevados com relação aos que o mestre recebeu. A Bíblia é enfática em nos alertar que o caminho do discipulado leva ao caminho percorrido por Cristo. Fica, portanto, impossibilitado ao discípulo não colher os mesmos frutos que o seu mestre colheu pelo caminho. E se de fato o discípulo está nas mesmas pegadas de Jesus, como diz Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus servos domésticos. Meu irmão, a caminhada, o caminho que o Senhor seguiu, é o caminho que eu e você temos a seguir. Você e eu não precisamos esperar um tratamento diferenciado. Não precisamos esperar, mas tenha coragem. O Senhor Jesus nos convoca a isso, nos chama a isso. Fala que no mundo nós vamos ter tribulações, aflições, mas fala que é para mim e para você termos coragem, bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Meus amados, a vitória de Cristo ela é compartilhada com você. Nós somos chamados a viver por fé, a andar no caminho que Cristo nos propôs, pela fé, sabendo que Ele é a nossa vitória. E te encoraja a isso, meu amado. Então, fique sabendo, viver como discípulo de Cristo é aprender de Cristo e manifestar na sua história, na vida diária, a vida de Cristo. E a vida de Cristo, quando ela é expressada, ela manifesta a realidade do mundo que é mal. A realidade da religiosidade que é má. Então, meu amado, minha amada, não se preocupe se você sofrer algumas perseguições. Não se preocupe se você tomar algumas cacetadas no caminho. Faz parte. Mas se para você ninguém mais tem as palavras de vida eterna, se para você o viver é Cristo, então você já não tem o que fazer. O seu caminho é este. Assuma as borrachadas, vá para dentro. Deixa o pau cair a folha, que nem diz o outro. Deixa o pau cantar. Mas vá, meu amado. Porque este é o caminho, é a vida. Não existe vida fora de Cristo. E não existe outro caminho para o discípulo de Cristo a não ser o caminho que Cristo percorreu. E o caminho que Cristo percorreu, Ele manifestou a vida do reino, de graça, de amor e de misericórdia. E foi perseguido pela religião, foi perseguido pelo mundo e foi morto. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia, igreja. É por isso que eu e você temos sentido em existir. É por isso que tem sentido nessa reunião. Porque a morte foi vencida. E o que nós, em comunhão com o Cristo ressurreto, vivermos, não será mais extinguido. Porque terá repercussões para a eternidade. O meu trabalho passa a ser então um instrumento de vida. O meu namoro, o meu casamento, passa a ser então, a minha vida, passa a ser então, um instrumento de vida, de jorrar vida, para a eternidade. Então não estranhe, meu amado. Não estranhe se o pau cantar. Onde é que eu estou? Se somos discípulos de Cristo, teremos que nos acostumar com as injúrias, as perseguições, as oposições dos religiosos, dos amantes do tradicionalismo, como consequência do discipulado. Ai de vós, quando todos de vós falarem bem. Caso contrário, é um forte indício de que não estamos sendo discípulos de Cristo.
Pois aprender de Cristo e manifestar na vida prática seus ensinamentos é expor toda a malignidade que do sistema religioso e do curso deste mundo, e não se pode fazer isto sem que não haja oposição. É que nós confundimos um pouco. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Às vezes, já vou acabar daqui a pouquinho. Às vezes, nós nos parecemos muito mais como discípulos dos fariseus que crucificaram a Jesus, do que como discípulo daquele que foi crucificado. Nós agimos com intransigência. Nós somos sem amor. Nós agimos, sabe, somos crente chato. Quando eu olho para Jesus, eu cada dia mais tenho me surpreendido com o Deus revelado em Cristo Jesus. E cada dia mais eu vejo como eu sou discípulo dos fariseus. Como é difícil para mim viver e expressar. Para mim é impossível, né? É pela vida do Senhor mesmo. Mas eu não vou ficar olhando para mim não, eu convido você a não ficar olhando para você também não. Eu vou olhar para o meu Senhor e para a vida dele que está em mim, e vou marchar. Andar com graça, com misericórdia, com amor. Andar com verdade. Seja quem você é diante do Senhor. Não seja como um fariseu que alonga os seus filactérios, que gostam das coisas que aparecem. Mas, meu amado, só vai haver verdade no seu relacionamento com Deus se for na verdade. Não existe outro caminho. Deus não precisa que você seja uma outra pessoa para Ele te amar. Ele te ama. Ele te ama de maneira incondicional e nada vai mudar isso. O que vai mudar às vezes é como você se relaciona com Ele. Porque o relacionamento farisaico está baseado em prêmios, está baseado em méritos. Daí você vai tentar se esforçar para ser o que você não é. O relacionamento com Deus está baseado na verdade. Anda na minha presença e eu te farei perfeito, diz a sua palavra. Você é convidado a andar com Deus e a desfrutar do amor de Deus pela sua vida. E permitir que Ele santifique a tua vida. Viva integralmente um evangelho integral. Todas as dimensões do evangelho que te são propostas. Você não precisa fingir. Você pode fingir para mim que talvez eu não vou... Você vai contar alguma coisa muito cabeluda para mim que eu falo, ô irmão, você precisa... Mas para o Senhor você pode contar. Porque lá você vai achar acolhimento, graça e cura. Confesse para um irmão querido também que você tem, porque a palavra de Deus também nos ensina isso. Confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Mas amado, não viva uma vida de hipocrisia. Viva uma vida de verdade diante do Senhor. É para isso que você é chamado. Ou Deus nos ama ou Ele não nos ama. Se você crê que Deus te ama, então você tem a liberdade para ser quem você é na presença dEle. Eu me perco aqui, gente. Este basta ao discípulo ser como seu mestre, é indicativo de que se é para acabar, né, gente? De que estamos aprendendo de Cristo. Como ele diz, aprendei de mim. Não podemos esperar tratamento ou frutos diferentes. E também há aqui uma definição do ser discípulo. Toda a ação e energias empregadas pelo discípulo devem ser colocadas nesta direção. Ser como mestre. O discípulo deve aspirar, ainda que isto seja um processo, ser como seu mestre, e isso basta. Alguém já disse que o seguir a Cristo define o discípulo. O que aparentemente pode se interpretar como uma ambição, no que se refere às aspirações do verdadeiro discípulo em se parecer com seu mestre, fica imediatamente descartada ao olharmos para o mestre em questão, ou seja, Jesus Cristo. Os fariseus, quando eles se enquadravam dentro do padrão moral da sua religião,
que eles se achavam numa perspectiva de mais próximo da perfeição, ou seja, mais próximo de Deus, segundo os méritos, quando eles se sentiam assim, isso produzia neles jactância, soberba. Eles diziam: eu não sou como os demais homens. Te olhariam e me olhariam de maneira, sabe, professor de Deus, aquela coisa assim, superior. Mas a palavra de Deus nos chama a aprendermos de Cristo e a sermos imitadores de Jesus Cristo. Não para que sejamos como os fariseus, mesmo porque se o discipulado que estamos percorrendo é o discipulado proposto por Jesus Cristo, se o mestre em questão é o mestre Jesus Cristo, isto inviabiliza toda e qualquer jactância. Porque o Jesus Cristo apresentado nas Escrituras é o Jesus que deixou a sua glória. É aquele que podia todas as coisas, mas que veio servir a todos. Esta é a proposta do discipulado para mim e para você. Esta é a marca da humildade de Cristo e do modelo de discipulado que Cristo veio propor. O modelo do serviço. Serviço. Servir uns aos outros. Os evangelhos nos mostram Jesus Cristo como alguém muito singular e totalmente diferente da ideia de mestre de sua ou de qualquer época. Fica bem claro isto quando fazemos a conexão entre o texto de Mateus 10, 24 e 25 com o texto de João 13, 12 a 17. Estes dois textos trazem em comum o mesmo ensinamento. O servo não é maior que o seu senhor. Porém, a contribuição que os escritos de João nos trazem para o discipulado se dá na amplitude revelatória do caráter e missão do mestre em questão. Ser discípulo de Cristo é crescer para menos, é ter o serviço ao próximo, motivado pelo amor, como a imitação plena daquele que é o único e verdadeiro Senhor e Mestre. Mas Alexandre, como é que você está falando um negócio desse? Gente, eu não coloquei não, mas eu quero ler esse texto. João 13, 12 a 17. Posso ler? Depois lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Meus amados, você e eu somos chamados ao discipulado, e o discipulado leva ao serviço. Servir uns aos outros, servir as pessoas, servir a comunidade, servir o próximo. Bem-aventurados sois se o fizerdes. Portanto, fica inviabilizado qualquer jactância, visto que aspirar ser como mestre é aspirar por ser servo de todos. É dar sua vida para que a vontade de Deus se cumpra. É amar o inimigo e orar pelos aqueles que nos perseguem. E isto só é possível para aqueles que foram golpeados de morte pela cruz, que morreram em Cristo. Estou crucificado com Cristo. E que receberam a vida de Cristo na sua ressurreição. Se você confessa a sua morte com Cristo, isso não pode ser algo dogmático, fruto de uma confissão vazia, mas pela graça de Deus deve ser uma experiência de fé e prática.
Vamos ler Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Amados, o desafio que nos está proposto no discipulado, pela graça de Deus, é viver em comunhão com Deus, é aprendendo de Cristo, sabendo que o Senhor é honesto em sua vocação, que Ele quer saber a sua vontade, que Ele te propõe um caminho que passa pela pela negação de si mesmo. Como nós estamos vivendo o nosso discipulado? Como nós estamos vivendo com o Senhor? Eu encorajo a vocês, encorajo a mim mesmo, a todos aqueles que tomam sobre si a prerrogativa de filhos de Deus, que creem, aos quais o Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, a termos coragem e a seguir por fé esse caminho que o Senhor nos propôs. Não tem sentido na vida cristã, fora do discipulado cristão, fora de andar com o Senhor, de compartilhar com o Senhor. Não tem sentido sermos jactanciosos, sermos orgulhosos, sermos presunçosos, porque o nosso mestre não foi assim, porque o nosso Senhor se humilhou e foi servo de todos. Não tem sentido uma vida cristã se não for para servir ao próximo, aos outros. O chamado de Abraão, a razão de ele ser abençoado por Deus, era que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. A razão pela qual Deus te deu uma nova vida é porque Ele quer produzir vida através de você em outras pessoas. Por isso, meu amado, abra a sua boca. Por isso, meu amado, entre no discipulado da vida de Cristo. Deixe Cristo manifestar em você, viver em você. Anuncie com a sua vida. Anuncie com a sua boca quando necessário. Ame e sirva em comunhão com o Senhor. Tudo que eu estou falando aqui só tem sentido na unidade com o Senhor. Eu não estou falando para você sair num ativismo religioso, não estou dizendo isto. Eu estou dizendo para você, amado, existe algo glorioso proposto para você no discipulado que Jesus te chamou. E, por mais paradoxal que isso pareça, é quando nós perdemos a nossa vida que nós achamos. Nós precisamos entender os paradoxos da palavra de Deus. Aquilo que te parece algo assustador, a cruz, irmão, ninguém olha para a cruz e fala, olha que legal. Todo mundo que olha para a cruz vê um símbolo de morte ali. Mas não haverá ressurreição sem a cruz. Então, meus amados, eu desafio a nossa comunidade, eu desafio os irmãos que estão na internet, eu desafio a igreja de Cristo nesse país a viver o desafio do discipulado. Dizer, Senhor, eu quero aprender de Ti. Senhor, venha forjar o Teu caráter em mim. Senhor, eu quero gozar a alegria de andar contigo e a segurança de andar na Tua presença. É isso que nos está proposto, amado. Como você vai se posicionar diante disso? Se você quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Se você não conhece, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta sala hoje, eu quero dizer para você, só há sentido para a sua vida em Cristo Jesus. E a sua graça está proposta para você nesta manhã. Que o Espírito Santo te convença do seu pecado e que te traga a um momento de poder se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. A vida, o mundo é uma ilusão e um engano. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a morte pode pôr um fim, não tem sentido. Mas Jesus Cristo é aquele que entrou na nossa história, que venceu a morte,
que ressuscitou dos mortos. Nossa, irmão, isso era para a gente soltar foguete. Mas o Espírito sabe como fazer. A palavra de Deus está no seu coração. E o Espírito vai usar e vai trabalhar comigo e com você. De maneira que nós possamos celebrar a alegria dos filhos de Deus. E sermos instrumentos para que a alegria verdadeira, Jesus Cristo, venha sobre a vida de outras pessoas. Eu gostaria que você nesse momento curvasse a sua cabeça. Um momento seu com o Senhor. Eu não sei a sua história, eu não sei a sua vida, eu não sei o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. Então, meu amado, curva a sua cabeça neste momento e se coloque diante de Deus. Senhor, faça o que tu queres da minha vida. Abra o seu coração no seu interior, eu não sei, ninguém aqui pode saber, mas Ele é aquele que sonda os corações. Ele é aquele que mesmo que, ainda antes que a palavra nos chegue à boca, Ele sabe o que a gente vai dizer. Então, meu amado, é um desafio glorioso. É um desafio de vida verdadeira, vida abundante. De gozo e alegria no Espírito. No que consiste o reino de Deus. Eu não gostaria simplesmente que você não se posicionasse nessa situação. Mas se coloque diante do Senhor. Pai amado, eu estou aqui com a minha vida, estou aqui com a vida dos meus irmãos. Nós nos colocamos diante de Ti. Precisamos, ó Pai, da ação do Teu Espírito, da Tua graça, meu Pai, atuando em cada um de nós. Nós não sabemos, nós não podemos. Senhor, nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Que o Senhor venha trazer em nós, Senhor, um arrependimento genuíno, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, negar a nossa vida, negar a nós mesmos, Senhor. Pai, que nós possamos tomar a nossa cruz com alegria, meu Pai. Como aqueles homens, ó Senhor, que antes da Tua ressurreição, Senhor, como Pedro te negou, Senhor. Como aqueles que voltaram a fazer as suas atividades, Senhor. Mas que depois, Senhor, que provaram da vida ressurreta, Senhor. Que te contemplaram, Senhor Jesus. Foram capazes de não ter mais nada como precioso, a não ser a alegria, Senhor, de compartilhar contigo a sua existência. E de estar, ó Pai, incluído naquilo que o Senhor está fazendo. Senhor Jesus Cristo, nos dá esta alegria de sermos igreja. De sermos igreja. E de vivermos para a Tua glória. Senhor, aviva-nos. Faça de nós, Senhor, instrumento para abençoar outras vidas, Senhor. Faça de cada um de nós evangelistas, Senhor. Pessoas que anunciem em Cristo a salvação para este mundo perdido que jaz no maligno, Senhor. Pai amado, nos dá coragem, nos dá um espírito de intrepidez, Senhor, para cumprir a carreira que nos está proposta, Senhor. Para caminharmos em direção à vocação que o Senhor nos deu. E termos isso, Senhor, com o maior sentido de alegria e de gozo dentro do nosso espírito, meu Pai. Nós carecemos e clamamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor opere assim em nós, por Tua graça. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.